Eu vou falar sobre a aula 1 e explicar como será o seminário. Como assim, professora? Pois é, gente, haverá um seminário, tá? Mas podem ficar tranquilos, porque o seminário, ele vai ser composto pelo resumo, né, que vai estar valendo como portfólio 2, atividade 2, eu já postei o modelinho de como vocês deverão confeccioná-lo. E no dia 7, vocês farão a apresentação, tá? Então, o seminário, ele é composto pelo resumo, que vai ser o portfólio 2, e a outra metade da nota será a apresentação, que ocorrerá no dia 7 de abril, tudo pelo Google Meet. Professora, como que será a separação de grupos? Tudo isso eu vou falar no final dessa aula, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tudo bem? Tá tudo certo com vocês? Tudo bem, então? Então, pessoal, deixa eu só pegar aqui o nosso cronograma. Ficou assim, gente, tá no mural, já tá na plataforma, tá? Então, hoje, dia 24 de março, aula 1 e explicação sobre o seminário. Dia 30 de março, eu estou confeccionando a videoaulas da aulas 2, 3 e 4. No dia 7, teremos a nossa apresentação do seminário, e também vou explicar a aula 8 e comentar um pouco sobre a BNCC, tá? E no dia 14 de abril, é a nossa última aula e farei um plantão de dúvidas. A nossa prova inicia-se no dia 7 de abril e vai até o dia 14. Então, até o dia 7, vocês apresentarão um seminário e estarei concluindo o conteúdo, tá? Então, provavelmente vocês começarão a fazer a prova dia 8, ok? Os portfólios, professora, quais são as datas, né, que terão que ser postados? Tanto o portfólio 1 quanto o portfólio 2, vocês postarão até o dia 8 de abril, ok? Tem um tempinho grande para fazer, tá? Estendi um pouquinho para vocês se organizarem e tentarem desenvolver da melhor maneira, ok? Então, gente, sejam bem-vindos à nossa disciplina. Como eu disse, havia uma intenção de fazer o encontro presencial, mas não deu, tá? Devido ao decreto. Espero que todos estejam bem, ok? Então, vamos iniciar a nossa aula. Vou compartilhar aqui a nossa tela. Enquanto estou compartilhando a tela, gente, não tem como eu visualizar o chat. Então, se houver alguma pergunta, é só escrever no chat, que depois da explicação eu tento sanar, ok? Certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, deixa eu permitir aqui. Esperar mais alguns minutinhos, gente, que acho que tem colega tentando entrar. Vocês estão bem? Tá tudo certo? Queria reencontrá-los, né? Porque não dou aula para vocês desde o segundo semestre, mas eu vi que a maioria da turma não desistiu, né, do curso, isso é ótimo. Olá, Sandra, tudo bem? Boa noite, professora, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Que bom vê-la senhora novamente. Que bom. Pena que é assim, né? Então, eu estava comentando com a turma, né, que até semana passada a ideia era ter encontros presenciais, né, mas devido ao decreto não será possível. Mas vamos por aqui mesmo, né, Então, gente? Tentar fazer o melhor. eu vi que a matéria da senhora é encontro presencial e não. E agora vai ficar só por aqui mesmo, né, professora? Só por aqui mesmo. Ai, O que mas vamos fazer, né?
Vamos nos cuidar. Graças a Deus estamos com saúde e estamos todos em casa aqui, ó, assistindo a aula. Tem muitos nos hospitais tentando respirar. Isso é verdade, gente. Então, gente, acho que já deu, né, o horário. Eu vou começar a falar sobre a aula 1, tá? Então, vamos lá. Tem alguém tentando entrar. Alguns colegas entraram agora, tá, gente? No final dessa aula eu vou falar sobre o nosso seminário, tá? Não é algo complexo, é bem tranquilo. Fiz a divisão dos temas, né? Os temas são curtos, tá? É bem elementar, então vai ser bem tranquilo para fazer tanto o resumo quanto a apresentação, certo? No final da aula eu falo sobre isso. Tem muita gente, professora, querendo entrar, mas tem um link. Eu vou até colocar lá no nosso grupo, que eles estão procurando. Ah, tá, eu acabei de colocar na plataforma, um pouquinho antes da 19. Vou aguardar mais uns minutinhos. Coloquei lá no grupo, que também, ó, a Renata Nascimento acabou colocando. É que o pessoal não estava encontrando nem na plataforma, nem nos e-mails, né? Eu sempre coloco uns minutos antes na plataforma. Deixa eu ver aqui. É que os outros professores colocam sempre assim, dias antes, né? Aí acho que todo mundo ficou bem ansiosos. Não, gente. Gente, podem ficar tranquilos, tá? Não vou fugir. Estava todo mundo ansioso, com medo que a senhora fuja, não dê aula, estava todo mundo querendo aula. Não, gente. Estou aqui. Ai, ai, ai. Será que deu já, gente? Então, gente, como teve esse impasse do link, tá? Atenção em relação à nossa composição da nota. Então, portfólio 1 já está na plataforma, postar até dia 8 de abril. O portfólio 2 será o resumo do seminário, postar também até o dia 8 de abril, tá? Hoje nós temos aula 1 e explicação do seminário. No dia 31 será videoaulas. E no dia 7 de abril será a nossa apresentação do seminário, mais aula 8, junto com o comentário sobre a BNCC. E no dia 7 já começa o período da nossa avaliação, então seria interessante que todos assistissem a aula até o dia 7 e começassem a fazer a avaliação só a partir do dia 8, tá? Então, vocês terão do dia 8 até o dia 14 para finalizar a aula. A professora Daniela está lá no mural, né, que tem aula dia 14. Sim, estarei aqui de plantão, tirando dúvidas, mas o conteúdo eu vou tentar finalizar no dia 7, ok? Porque a prova começa dia 7, né? Finalizar dia 14, vocês não terão 3 ou 2 horas só para fazer a avaliação, certo? Então, gente, vamos iniciar a aula 1? Vamos lá. Dúvida, pessoal, podem colocar no chat, que depois da explicação eu volto para sanar, ok? Pessoal, estão visualizando o slide? Ainda não, professora. Agora foi, gente? Também não. Não, veio, foi. Não? Veio, foi? Agora veio. Foi. Agora então, veio, lá. Agora sim.
Ok, então, gente, a nossa disciplina, ela tem um nome bem extensa, tá? Então, conteúdo e metodologia do ensino da língua portuguesa e literatura nos anos iniciais do ensino fundamental. Eu falo toda a disciplina, mas, gente, atenção em relação ao plágio, tá? Professor, eu quero colocar uma ideia de autor que eu achei muito interessante. Pode utilizar, só que você tem que citar e escrever, depois comentar algo com as suas palavras, ok? Da citação que você colocou no trabalho ou alguma resposta, certo? Então, aula 1. Concepções de linguagem, o ensino da língua. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá, gente. Retomando aqui a aula, tá? Aula 1, nós vamos falar mais sobre a parte teórica, né, em relação às concepções de linguagem, retomar o conceito de linguagem, fala, tá? Que nós estudamos esses conceitos na aula de linguística aplicada no segundo semestre. Então, vamos lá. A caracterização da língua portuguesa. Os alunos terminavam o ensino médio com bastante dificuldade quanto à leitura e à escrita. Isso acontece ainda, gente, na nossa educação brasileira? Os alunos que... Sim, né? Muito, né, gente? E nós podemos observar isso por meio das notas do Enem, principalmente na nota de redação, não é? Tem muito nota 0 e alguns alunos não conseguem nem atingir a média para ingressar no ensino superior, tá? Então, essa afirmação, ela já é antiga, mas ainda continua no nosso cenário, né? Então, vamos lá. Os PCNs, o que são PCNs, professora? São parâmetros curriculares nacionais. Ele é um documento antigo, tá, gente? Ele foi criado em 1997. Qual que é o objetivo dos PCNs? Ele tem como objetivo nortear o ensino brasileiro, ou seja, ele aponta aspectos importantes sobre as várias disciplinas. Então, cada disciplina tem o seu PCN, ok? O PCN, ele foi substituído, não é que foi substituído, ele foi atualizado, e hoje nós consultamos mais a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, que eu vou falar mais adiante, ok? Além disso, ele apresenta usos e formas da língua portuguesa, cujo objetivo é, qual é o objetivo que o PCN defende em relação ao ensino da língua portuguesa? Propor possíveis atividades a serem realizadas em sala de aula. Então, o PCN, ele vai trazer o objetivo e também propor, né, algumas atividades que poderão ser trabalhadas durante a aula de língua portuguesa. Os PCNs e outros textos teóricos importantes sugerem que o ensino da língua portuguesa deve ser contextualizado, fugindo, assim, de práticas mecânicas e sem sentido algum. Como assim, professora? Eu acho que vários de vocês, eu também já passei por isso, tá? Durante a minha vida escolar. No primeiro dia de aula, após o retorno das férias, né? Alguns professores de redação de língua portuguesa, eles pediam assim, escreva, faça uma redação sobre suas férias. Todo ano era o mesmo tema. Isso é um ensino contextualizado? Né? É um tema que motiva o aluno a escrever? Não, né, professora? Então, o PCN traz algumas ideias, tá, para quebrar esse ensino mecânico, né, sem prática, sem pensar no porquê em estar escrevendo aquele texto, tá? Para tanto, é apresentado como pretexto de ensino o texto, pois a partir dele é possível trabalhar a leitura e a produção textual, oral e escrita. Então, o maior objetivo em relação ao ensino da língua portuguesa, a gente está pautado à produção textual, tá? A produção textual, ela pode ser oral ou escrita. Como assim, professora Daniela, produção textual, oral ou escrita? Pois é, gente. A produção textual, ela pode ser oral ou escrita. Um exemplo, né, bem claro. No seminário, vocês estarão fazendo uma produção textual, não é? Só que vai ser de uma forma
oral. Na educação infantil, principalmente nos níveis iniciais, eles não dominam a prática da escrita, certo? Mas eles produzem, né, textos oralmente, eles podem recitar o poema, criar um poema e falar, ok? Então, a produção textual, gente, ela não é limitada somente na escrita, tá? Ela pode ser tanto oral quanto escrita, certo? Então, o PCN defende que professores e professoras de língua portuguesa devem ter em mente que o objetivo maior é fazer o seu aluno produzir texto, tanto oral quanto escrito, tá? Deixa eu só aceitar os colegas aqui. Nossa, a turma de vocês é numerosa, né? Acho que já foram todos. Todos? Acho que sim, por enquanto. Então, vamos lá. Então, a professora Daniela, o PCN da língua portuguesa, defende, né, como objetivo maior, trabalhar textos, tanto de forma oral quanto de forma escrita, tá? Por que que ele fala isso, né, no respaldo teórico? Afinal de contas, ensinar a língua portuguesa por meio de frases isoladas torna a língua um mecanismo isolado de sua aplicação prática. Por que que eu tenho que trabalhar texto, professora? Porque quando nós trabalhamos frases isoladamente, você não está aplicando a língua de uma forma contextualizada, tá? Um exemplo prático. Ao invés de você trabalhar somente o nome das frutas e verduras, você pode trazer... Esqueci o nome agora, gente. O papel que eles usam, né, de publicidade, onde tem números, onde tem o nome das frutas, onde tem alguns verbos no modo imperativo. Então, a diferença de você trabalhar somente frases e palavras isoladas com algo, né, exemplo, você pode pegar esse panfleto do mercado do bairro, né, lá é um lugar onde todos os alunos frequentam, né, conhecem, e você consegue trabalhar melhor o ensino da língua portuguesa usando o texto, tá? Agora, em relação às concepções, o ensino da língua portuguesa, gente, ele não, a gente fala muito em contextualizar, levar o aluno à prática, pensar na questão social, do porquê e como ele utilizará a língua. Nem sempre foi assim, tá, gente? A primeira concepção era definida assim: a linguagem como expressão de pensamento. A expressão é construída no interior da mente, por isso o falante exterioriza um pensamento. Nesse contexto, o indivíduo deve seguir as normas gramaticais padrão, do bem falar e do bem escrever. Atenção, gente, a primeira concepção em relação à linguagem, né, era o quê? Era só uma transmissão de conhecimento do que está na mente para o exterior. Então, a linguagem, ela não poderia ser fora da norma culta, tá? Então, aqui, como a linguagem era falar bem e escrever bem. Então, quem não dominava a norma culta, gente, era excluído, certo? E aqui o ensino da gramática tradicional era muito bem visto. Não, eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso, tá? Em relação ao ensino da gramática. Então, a primeira concepção da língua, ela era mais tradicional, bem rígida, né? O que é linguagem, ensino da língua? É você ensinar a questão gramatical para o seu aluno falar bem e escrever bem. Se ele não falasse bem e não escrevesse bem, você não estaria cumprindo o papel de docente, tá? A segunda concepção, ela fica um pouquinho mais flexível. Agora, a linguagem, ela é vista como instrumento de comunicação. Gente, atenção à palavra comunicação, tá? Agora, nós já pensamos em relação ao conhecimento do seu receptor, os meios, né, de comunicação, certo? Então, vamos lá. A língua é vista como um conjunto de signos cujas normas devem ser dominadas pelo falante. Portanto, a língua é traduzida, isto é, decodificada pelo receptor da mensagem, tá? Aqui ele começa a pensar um pouquinho sobre o receptor, mas não dá tanta importância ainda, né? Ainda que é valorizada
a norma culta, tá? A gramática do falar bem, escrever bem, mas com um pouquinho mais de um olhar atento ao receptor. Vamos retomar um pouquinho, né, porque eu estou falando de fala, língua, né, linguagem. Professora Daniela, segundo o Suci, o que é língua, né? Retomando um pouquinho o conteúdo que nós já estudamos no segundo semestre, tá? Língua, gente, é um conjunto de signos e é falada por um povo. No caso, a nossa língua é a língua portuguesa, tá? A língua portuguesa, ela tem regras próprias, né, que nós chamamos de gramática. Então, essa gramática, eu já comentei isso, eu não posso acordar um dia e falar assim, ai, casa, eu quero que casa seja com Z, né? Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque a língua, ela é homogênea, certo? Ela não muda, né, de acordo com o indivíduo, pois há regras, né? E a sociedade utiliza a língua, por isso que ela tem regras, ok? Já a fala é uma questão individual, né, gente? Por quê, professora? Porque a fala vem junto com o conhecimento de mundo, que é a história da pessoa, a bagagem. Acredito que nem todo mundo que esteja aqui assistindo a aula seja de Mato Grosso do Sul, talvez pode ser de outro estado, até de outra cidade, tá? Então, toda essa influência, ela é demonstrada na fala, ok? Então, a fala, diferente da língua, ela é heterogênea, tá, gente? Ela é diferente e cada pessoa possui a sua fala. Por quê, gente? Retomando, a fala, ela tem um conhecimento de mundo, que eu já disse, que é a bagagem de cada falante. Tem também em relação ao conhecimento da língua que a pessoa possui, tá? E outros fatores, ok? Então, a língua, ela não é modificável, certo? A fala já é questão individual, tá? Aqui, nós temos, na verdade, uma revisão, né, de como funciona a comunicação. Deixa eu só aceitar aqui um colega, tá, gente? Rapidinho. Só um momento. Cadê? Gente, tudo bem até agora, já que demos uma pausa? Conseguiu relembrar o que é língua, linguagem, fala? Então, voltamos de novo, né? Alguns conceitos da linguística, tá? Então, gente, eu vou deixar nesse formato, né? Que vai que algum colega queira entrar na aula, tá? Então, nós falamos sobre as primeiras concepções, tá? Que a primeira concepção, ela é bem rígida, ela é bem tradicional, ela só aceitava do falar bem, escrever bem. A segunda concepção, ela já pensa um pouquinho no nosso receptor, tá? Porque na primeira concepção, gente, o receptor é visto como uma caixa vazia, uma pessoa que não tem informação, nem história, nem conhecimento, apenas uma caixa que irá receber a mensagem. Nós sabemos que isso não é verdade, né? Que o nosso aluno vem com a bagagem dele, com o conhecimento dele já, tá? Que nós vamos acrescentando e somando informações e conhecimento na nossa aula, certo? Então, aqui só para relembrarmos, pessoal, como que funciona a comunicação, tá? Segundo o esquema de Jacobs. Temos o emissor, que tem a mensagem, o receptor, referente, que é o assunto, o código, aqui relembrando o primeiro semestre, né? Que o código pode ser verbal, não verbal ou mista, tá? E o canal, certo? Aqui, colocando um exemplo, né, da nossa aula, a emissora, neste momento, seria eu, a professora Daniele, tá? O receptor, gente, quem seria aqui nesse momento? Usando a nossa aula como um exemplo, como um contexto. Emissora, professora Daniele, receptores? Nós, alunas. Somos nós. Isso, os alunos. E a mensagem, gente, o que nós estamos trabalhando? Linguagem. Linguagem, o ensino da língua portuguesa, PCNs, né? E referente ensino da língua portuguesa. O código aqui será mista, né? Pois tem fala e tem escrita. E o canal é o Google Meet, tá? Então, assim, né? Relembramos um pouquinho cada elemento que compõe a comunicação, certo?
Então, vamos lá. Então, nós falamos, professora Daniela, sobre as duas concepções. Vamos chegar à última concepção, que é a mais atualizada que nós utilizamos para ensino de língua, tá? Que é a terceira concepção. A linguagem como processo de interação, certo? Professora Daniela, por que nós ensinamos os nossos alunos a ler, a escrever, né? Por quê, pessoal? Para ele interagir e ser um agente ativo na sociedade, tá? Para ele ser ativo na nossa sociedade, ele tem que dominar primeiro a linguagem, passar pela comunicação e interagir com os demais, certo? Por isso que é tão importante refletirmos sobre o ensino da língua, tá? Então, a terceira concepção, a linguagem permite a interação entre interlocutores, ou seja, o indivíduo realiza ações atuando de forma interativa com seu interlocutor. Por isso, a linguagem é caracterizada pelo diálogo. Essa concepção deu origem ao dialogismo, ok? Então, aqui, gente, começa a aparecer a palavra interação, que é super importante no nosso ensino da língua portuguesa, tá? Essa concepção aponta que a linguagem permite a interação humana, haja vista que o receptor não é passivo durante o processo de comunicação. Nós falamos isso, né, que quando nós vamos ensinar, exemplo, a língua portuguesa, no caso, nós temos que levar em conta a bagagem do nosso aluno, o contexto, a história. Professora, suponhamos que vocês, agora nós temos bastante imigrantes, né? Eu vou alfabetizar os imigrantes, então seria EJA, tá? Então você tem que levar a bagagem, tem que fazer uma atividade para analisar o que eles sabem, o que eles não sabem, qual é a história, a faixa etária, tudo bem? Então, o receptor, gente, nessa concepção, ele não é uma caixa vazia, tá? Ele já possui conhecimento e durante a aula ele vai somando informações. Do ponto de vista prático, essa concepção sugere que a mensagem enviada pode ser ou não aceita pelo receptor, ou seja, pode haver ou não a construção de sentido por parte de quem desempenha o papel do receptor. Como é uma interação, né, gente, uma comunicação, nem sempre o que o emissor emite, ele é compreendido pelo receptor, certo? Por isso que muitas vezes, né, no final da aula, nós, professores, escutamos, professora, eu não entendi nada, né? Por quê, gente? O que aconteceu? Não houve uma comunicação completa e eficaz, né? O emissor, ele transmitiu a mensagem, porém o receptor não conseguiu compreender totalmente, tá? Isso é uma coisa normal e ocorre mesmo. Mas como que eu posso evitar isso, professora? Sempre tendo em mente, gente, igual o receptor não é passivo, o que o meu aluno gosta, não gosta, né? A vivência dele, é importante ter isso antes de planejar a sua aula, tá? Assim evita bastante o ruído entre a comunicação. Bakhtin, gente, é um linguista, tá? Fez uma importante observação sobre a concepção da linguagem. A verdadeira substância da linguagem não é constituída por um sistema abstrato de formas linguísticas, nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal realizada pela enunciação ou pelas enunciações. Então, Bakhtin defende, gente, né, o importante na percepção de linguagem é a interação. A interação verbal constitui, assim, a realidade fundamental da linguagem. Então, pessoal, resumindo, se eu perguntar na avaliação, ou até quando você for procurar algo da linguagem na BNCC, você tem que sempre associar a linguagem como algo interacional, tá? Principalmente na área de linguagem, será interação verbal, certo? Em relação ao ensino da língua, então, até agora nós falamos sobre as concepções, sobre a linguagem, agora nós vamos falar sobre um tipo de ensino da linguagem, da língua, tá? Desculpa. Ele é dividido em 3 fatores, tá? O primeiro é o prescritivo, desculpa, gente. É aquele, como o próprio nome sugere, que tem como finalidade a normatização. Gente, esse tipo prescritivo,
ele é um pouquinho mais, não é um pouquinho mais não, ele é totalmente tradicional, voltada para a gramática, tá? O ensino de língua no tipo prescritivo, quem gosta muito, são aquelas professores e professoras, né, que adoram a gramática, que não pode ver um errinho de ortografia, ou de concordância, ou de pontuação, que já pega a canetinha vermelha e vai riscando, não perdoa nenhum erro de gramática, tá? Então, quando a pessoa utiliza o método de correção como mais tradicional, nós falamos que é um tipo prescritivo, certo? Nessa concepção, não há aceitação do desvio da norma culta, né? O aluno não pode errar a norma gramatical, ao contrário disso, é ensinada a linguagem que deve ser seguida. O segundo tipo é o tipo descritivo, aqui já fica um pouquinho mais flexível, cuja finalidade é mostrar a linguagem uso e como determinada língua funciona em contextos mais complexos, ou seja, em situações particulares. Aqui, o professor, a professora já não é que fica distante da gramática, tá, gente? Que nós não podemos ficar muito distante da gramática. Mas ele tem um olhar um pouquinho mais sensível em relação ao contexto, tá? Vamos continuar com o exemplo da EJA, dos imigrantes, na alfabetização. Como eles são imigrantes, é claro que eles não dominam, né, a parte escrita da nossa língua portuguesa, que é diferente do espanhol. Vamos pegar os venezuelanos, né, que nós encontramos bastante hoje na nossa cidade. Então, lá eles falam espanhol, a língua, ela é diferente da nossa, então a questão gramatical também né? Então, na primeira atividade que você for pegar para corrigir, você não pode usar o tipo prescritivo. Por quê, professora? Porque eles ainda não dominam a gramática da língua portuguesa, tá? Então, você poderá, né, usar o tipo de ensino descritivo, que é usar mais o contexto, ter um olhar um pouquinho mais sensível em relação ao contexto e o uso da língua do nosso aluno, certo? E por fim, gente, que é o tipo produtivo, tá? Já o tipo produtivo não altera padrões linguísticos já adquiridos pelo aluno, mas ensina outras habilidades linguísticas. Nesse sentido, o objetivo é desenvolver a competência comunicativa, visto que a partir dessa concepção o aluno adquire novas habilidades de uso. Então, aqui, pessoal, no tipo produtivo, que seria o ideal, né, para essa turma de EJA, né, de imigrantes, que a princípio você irá focar mais na parte da competência comunicativa, tá? Não, professora, então não posso trabalhar a gramática? Sim, né? A gramática, ela deve ser ensinada sempre, mas respeitando sempre a variação linguística, que nós vamos retomar esse conceito, tá? E você, professor e professora, tem que ter um olhar, né, em relação aos seus alunos. Sempre analisar o contexto e levar em conta o conhecimento de mundo que o aluno traz, certo? Então, nesse exemplo que nós estamos discorrendo sobre EJA, alfabetização e alunos imigrantes, o tipo de ensino adequado neste primeiro momento seria o tipo produtivo, em que você irá focar mais a competência comunicativa. A professora passou 2, 3 meses de aula, aí você vai para o tipo descritivo, já vai cobrando um pouquinho mais da ortografia, né? E, no fim, se tudo der certo, você conseguirá também cobrar as normas gramaticais da língua portuguesa, que será o tipo prescritivo, certo? Falamos também, agora há pouco, sobre a variação linguística no ensino da língua portuguesa, tá? A variação linguística, gente, ela nada mais né, que são modificações da nossa própria língua. Então, aqui nós temos um exemplo, tá? E aí, compadre, firme? Não, futebol. Então, aqui nós entendemos, né, que o receptor não compreendeu a pergunta do emissor, né? Ele falou firme de firmeza, não de filme, tá? Então, aqui uma variação linguística, né? Aqui temos a questão rural, temos a questão escolar, certo?
para finalizarmos em relação ao conceito de variação linguística. O Brasil é um país, como todos sabem, miscigenado. Essa mistura de raça e a diferença de origem dos brasileiros trouxeram de forma involuntária influências para a língua portuguesa. Portanto, é possível perceber que o Brasil possui diferente modo de falar, não somente em relação ao sotaque, mas em relação ao vocabulário e à fonética de algumas palavras. A esse fenômeno damos o nome de variação linguística, tá? Vocês conseguem perceber, né, que a minha origem, ela é nipônica, né, ela é japonesa. Então, em alguns vocabulários e até em reuniões de famílias, né, da minha família, há a questão da variação linguística, sim, tá? Porque na língua japonesa a gente não usamos o artigo, né, nem feminino, nem para masculino. Então, na minha família é normal falar ou formiga, ou bolsa, né, e assim por diante, tá? Então, isso faz parte de variação linguística, certo? Aqui ele fala também sobre variação do dialeto, variação de registro. Registro professora, o que são variação de registro, né? Ele pode ser em relação ao formal. É diferente, o vocabulário que eu uso é distinta quando estou dando aula, de quando estou conversando com uma amiga no WhatsApp ou no telefone, tá? Isso também é variação de grau de formalismo, ok? Aqui tem os modos, vocês poderão ler com mais calma, mais adiante, tá? E para finalizarmos em relação ao PCN, é necessário salientar que o ensino da língua materna nos anos iniciais está pautada na leitura e na produção de texto, sejam eles verbais, escrito ou falado, ou não verbais, tá? Retomando, né? Então, o ensino da língua portuguesa nos anos iniciais está pautado na leitura e produção de texto, pode ser escrito ou falado. Nesse sentido, podemos afirmar que o texto é considerado unidade de ensino, afinal, ele é um instrumento que será usado para a prática de leitura e produção textual. Então, quando você for, né, ensinar e produzir a linguagem, sempre tenha em mente, no seu planejamento, levar um texto, não trabalhar palavras isoladas, tá? Levar algo que faça sentido ao nosso aluno, certo? Aqui também o PCN fala, trabalha a leitura para a formação de pessoas, né, de alunos críticos e reflexivos. Como que eu formo uma pessoa, um leitor crítico e reflexivo, professora, trabalhando texto atrás de texto, contextualizado, certo? E ele finaliza, por isso não há motivos para ensinar a ler apenas no nível superficial, cuja compreensão torna-se limitada e sem sentido para o leitor, tá? Então, nosso objetivo como professores e professoras de língua portuguesa é levar o nosso aluno a dominar a linguagem na questão social e prático, né? Letrado mesmo, tá, gente? Não ler apenas, né? Mas conseguir produzir e ler e participar ativamente da nossa sociedade, certo? Então, gente, essa é a nossa aula 1, tá? Ela não é tão longa, ok? Alguma dúvida, gente? Pergunta, tudo certo? Querem fazer pergunta, podem perguntar. Não? Tá tudo bem? Deixa eu ver aqui no chat. Por enquanto, professora, tudo bem, tudo... Tudo tranquilo? Tá bom. As dificuldades vão aparecer só na hora das atividades. É verdade. Professora, Oi. só uma curiosidade. Essa linguagem interativa, ela tem, assim, de quando que ela surgiu? Que data, não sei? Desde quando ela surgiu? Essa concepção... Isso. Essa concepção, ela não é tão antiga, assim, ela, acredito que tenha no máximo 40, 30 anos, né? Não é tão... É porque as concepções, elas vão surgindo, né? E até se expandir mundialmente, demora um pouquinho. Geralmente acontece ali tá? Quem fez a pergunta, gente? Eu, Luciene. Oi, Luciene, tudo bem? É que tá parecendo Fernando.
Ah, esse é meu filho. Ah, tá. Mas, assim, as concepções foram, a primeira concepção foi dando base para a concepção 2, e que foi dando base para a última concepção, tá? Certo? Sim. Aham. Beleza, professora. Acredito, assim, que no decorrer da explicação, vocês foram identificando, mas eu trabalhei, eu fui alfabetizada de forma com palavras isoladas, né? Primeiro o fonema, depois foi sílaba, palavras, e por fim, texto. No texto foi sempre por último. Hoje, acho que vocês já estudaram, né, alfabetização e letramento com o professor Alan, né? Tem outras formas, né? Mas sempre levando, gente, a questão da produção textual em mente, tá? Como objetivo principal. Agora, gente, eu vou falar sobre o nosso seminário, como será, tá? O nosso seminário, gente, vocês irão fazer a apresentação dia 7. Professora, o nosso seminário está na plataforma já? Esse slide ainda não, eu vou colocar, tá? Só Tá. que o é que eu modelo, não encontrei lá, por isso. O modelo, né, a parte do resumo, ele já está na plataforma como Portfólio 2. Tá. Tá bom, professora, obrigada. Então, primeiro passo, formar 8 grupos, gente, de 4 até 5 pessoas, tá? Pode 5,5? Não. Pode 6? Não. Pode 7, tá? De 4 a 5 pessoas, né, que é assim que eu dividi a sala, tá? Escolher os temas das aulas 5, 6 e 7, que eu já vou mostrar um pouquinho mais para frente, para produzir o resumo e apresentar o seminário. Então, será 2 etapas, né? Serão 2 etapas. Fazer o resumo e apresentar. Postar o resumo até dia 8 de abril, como Portfólio 2 na plataforma. A postagem, gente, é individual, tá? O trabalho é coletivo, mas a postagem é individual. Exemplo, a Luciene, a Sandra, a Tatiana e a Maria, né? Formaram um grupo. Cada uma tem que postar o mesmo resumo, claro que é coletivo, na plataforma como Portfólio 2, tá? Que eu tenho que atribuir a nota individualmente, certo? Mas o portfólio vai ficar igual, né, professora? Vamos Isso, fazer o portfólio é igual. a resposta. Isso, o portfólio é vamos igual. apresentar aqui? Isso, no Google Meet. Já vou falar sobre isso. A apresentação é dia 7 de abril. Ai, meu Deus, professora Daniele. Então, gente, eu vou deixar bem livre e à vontade a formação do grupo e até como vocês irão fazer a divisão de trabalho e até a forma de apresentar, tá? Professora, Todas têm que apresentar, professora? Não, isso que eu vou falar. O grupo vai decidir. A ansiedade está grande. Não, o grupo que irá decidir, tá? Exemplo, um grupo pode fazer, todo mundo vai ajudar a fazer o resumo e todo mundo vai apresentar. Ou, gente, eu sei que o tempo é curto né, e é corrido, ou alguns vão fazer o resumo, outros vão apresentar, vocês que irão se organizar, tá? Professora, eu posso fazer PowerPoint para fazer a apresentação no dia 4? Pode, só que tem que me mandar um dia antes, né? Porque eu que vou estar mexendo aqui o PowerPoint para a turma visualizar, tá? Então, o grupo que irá se organizar da melhor maneira, que funcione para todos, né? É claro que no dia da apresentação seria interessante que todo mundo do grupo esteja presente na aula. Não, assim, professora, são 5 pessoas, mas só 2 vão apresentar, não tem problema, vou fazer a chamada, né, do grupo, por exemplo, Maria, Luciene, Sandra, Tatiane, certo? Aí, mesmo que seja só uma pessoa apresentando, o ideal é que seja o grupo esteja ali, tá presente, certo? Nós já trabalhamos o que é resumir, né? Mas resumir é reduzir o texto original e utilizar as suas palavras, tá? E aqui, gente, estão os temas. Então, a aula 5, eu dividi literatura ou literatura infantil. E vocês irão, né? Acho que vocês têm um grupo do WhatsApp, da turma, então o grupo vai decidir. Então, o grupo 1 vai falar sobre 5.1, grupo 2, 5.2, e assim por diante. Então, cada grupo vai escolher um tema desses, né, que foi retirado da apostila, fazer o resumo e apresentar no dia 7 de abril, tá? É da aula 5, 6 e 7? Isso, aula 5, 6 e 7, tá?
Se a pessoa quiser fazer sozinha. Então, é em grupo, né? Mas se a pessoa não conseguir se encaixar, manda e-mail para mim, né? No particular, e a gente vai, vamos ver o que a gente pode fazer, tá? Mas o ideal é que seja em grupo, porque aí a gente já separa as tarefas, né? Pensei assim, não sei. Certo? Mas os temas não são longos, são curtos, tá? Não são longos. Certo? Então, eu não vou decidir, exemplo, o grupo 1 vai ser fulano, ciclano, tal. Não, vocês que irão montar o grupo, decidir o tema, certo? Aqui também tem alguns dados, o que tem que ter no resumo, título completo da obra, autor e autora. E o resumo? O resumo pode ser igual para todas? Sim, é um resumo para o grupo, tá? Beleza. Eu vou mostrar aqui, gente. Aqui tem alguns também objetivos, parte técnica, tá? Professora, como que será... Oi. Você vai liberar esse slide para nós? Sim, claro, gente. E aí, todo esse trabalho, o seminário, o resumo, a apresentação, a gente só vai começar a preparar, começar a fazer depois que a senhora dá aula 5, 6 e 7? Antes disso, não. Não, gente, pode ir fazendo. Tá, mas o tema é que está na aula 5, 6 e 7. A gente não pode usar, por exemplo, o tema de hoje. Não. Porque é sobre literatura, né? Mas, professora, eu não entendi o parágrafo tal. Pode me mandar. Eu vou colocar meu e-mail, tá, gente? Meu e-mail institucional no slide para vocês me mandarem ou pela plataforma. Então, aqui, gente, né, tá. Estão conseguindo visualizar? Tá a capa, vocês vão colocar o nome de vocês, o título, exemplo. Se você for pegar o título, o tema 5.1, é literatura ou literatura infantil, você coloca aqui, certo? Aqui tem colocar Times ou Arial 12, e aqui, gente, a referência bibliográfica, tá? Vocês irão usar, a princípio, o guia de estudante, né? Então, aqui tá um exemplo, só tem que mudar, tá, gente? Tem que colocar de pedagogia, a página que você visualizou, disponível na plataforma, e o dia que você acessou. Professora, eu usei outras referências também, você pode colocar aqui abaixo, certo? Então, gente, o resumo seria isso, né? O conteúdo, ele não é longo, tá? Vocês já podem começar a fazer divisão do grupo, começar a fazer o resumo, para não acumular e a gente conseguir fechar no dia 7 o conteúdo. Professora? Oi. Seguinte, eu posso já deixar definido, eu tenho um grupo já e eu queria deixar definido o tema, pode ser? Ellen, né, que tá falando? Oi, Ellen, tudo bem? Então, Ellen, aí você tem que decidir lá no... tá, tem que colocar no grupo da... Isso. Então eu já vou colocar... Então, mas assim, é claro, gente, né, que daqui a pouco eu vou me despedir de vocês, né, vocês vão se organizar, já decidiu, quem decidiu, né, e quem não se manifestar, né, ficará com outros temas, né, infelizmente. De uma forma bem democrática, né? Ok? Mas eu vou deixar livre a escolha do grupo tudo para vocês fazerem, tá? Resumindo, bastante atividades. Mas, gente, olha, o portfólio 1 só tem 3 perguntinhas, super tranquilo, tá? E o portfólio 2 é o resumo, né? Exemplo, professora, eu fiz o resumo, então vou pedir para minha colega que não teve muito tempo para escrever, ela vai apresentar. Para apresentar, ela vai ter que estudar o texto, né? Então, vocês poderão se organizar da melhor maneira, tá? Professora, por exemplo, a Ellie vai escolher o tema dela agora, mas eu gostei muito do tema dela. Posso fazer? Não. Ela escolheu, morreu. Então, gente, não sei se vocês podem tirar pedra, papel, tesoura, ao vivo, assim, né?
no WhatsApp. Vamos lá, Ellen. Para o ímpar, tá, gente? É só para entender, professora. Quer dizer, são 5 temas, cada grupo tem que abordar um tema. 8 temas. Então, e cada grupo tem que ser o seu tema. Isso. Então, tá. Não, é só para entender, é uma brincadeira à parte, mas é só para entender. Então, cada um de nós vamos partir por um tema que está lá no seu slide. Uhum. Isso? Isso. Professora, eu já coloquei no grupo, tá? Tá. É que eu não faço parte do grupo, né? Mas assim, gente. Não, beleza. Então vai avisar para as meninas que o nosso tema já está escolhido. Tá bom, então. Mas, assim, professora, manda seu telefone, vamos pôr você lá no democrática, tá? Ah, tá. Eu vou colocar aqui no chat, gente. Eu vou colocar o meu e-mail. Ah, professora, é porque assim, alguns alunos entram depois mesmo da disciplina, né? No meio da disciplina, professora e tal, aí você pode me mandar, tá? Mas eu vou colocar aqui. Isso. Gente, eu vivi lá no grupo. Ok, gente? Então, pessoal, a nossa aula... Professora. Oi. Pode falar. Ok. Ok? Para facilitar, né, o estudo de vocês, eu sei que eu coloquei mais trabalho, o nosso próximo encontro não será Google Meet, tá? Eu já estou gravando as aulas e será disponibilizado o link, aí você poderá assistir no momento que você quiser voltar, vai estar tudo registrado para vocês poderem trabalhar com mais calma no resumo e no seminário, tá bom? Ok? Ok, professora. Então tá, ok, gente. professora. Obrigada. Muito obrigada. Gente, beleza, seu telefone, professora. seu WhatsApp, para a gente incomodar a senhora bastante, sábado e domingo, lá para meia-noite, 1h da manhã. Gente, o professor é igual horário comercial, gente. Deu horário. Professora! Ainda mais na pandemia. Deu horário comercial, agora já mudou, né? Tá? Com restrição não vale, ainda. Professora, não vale. Tô brincando, gente. Pessoal, professora, eu tô com dúvida, né? Eu quero esclarecer. Eu vou ficar aqui até 8h30, tá? Vou finalizar a gravação. Quem quiser me procurar depois, pode ficar à vontade, tá bom? Tá bom, professora, muito obrigado. Boa noite, gente. 15 obrigada, dias, tá? então, né? Praticamente seria isso, 15 dias, tá? Ok? Então tá, muito obrigada, tá? Tchau, se cuida. gente. Acabou de sair o Estado agora vai fechar o comércio até dia 4. Acabou de sair o link aqui agora. Gente. Meu esposo está aqui desesperado, até dia 4. Vai mesmo. Que coisa, né? Precisamos se cuidar, professora. As escolas, os hospitais estão lotados. Isso Infelizmente, estamos perdendo muitas pessoas por falta de atendimento. Então, boa noite, se cuida. Boa noite, gente. Fiquem com Deus, tá? Cuidem-se. Obrigada, tá, gente? Obrigada, Fiquem com Deus. Tchau, tchau.